Olá pessoal, bom dia. Mais uma vez estamos aqui para tratar o assunto da escola dominical. Eu vou esperar as pessoas chegarem para eu poder seguir aqui. Eu comecei a tratar o assunto da escola dominical na semana passada. Eu vou dar uma breve repassada enquanto o pessoal chega. Eu vou dar uma breve repassada aqui nos textos, né? A gente falou nós estamos falando de libertação. Eu lembro que eu disse que estávamos falando de libertação, mas não no sentido... eu falei 3 tipos de libertação. E disse que eu não iria estar falando da libertação de possessão de demônios, eu não iria estar falando de libertação de potestades, nada disso. Que eu iria estar falando simplesmente de libertação no sentido mais natural possível. Então a gente falou sobre isso, falei dos objetivos da aula, fiz lá uma breve introdução e trabalhamos o texto de Efésios capítulo 2. E quando nós trabalhamos o texto de Efésios capítulo 2, nós fomos seguindo e até entender esse processo de liberdade e por que somos livres e em que nós somos livres. Tá? E aí, passei por todo esse texto, expliquei de onde vem a questão da mentira, do furto, das palavras torpes, expliquei inclusive o que era palavras torpes, falei sobre a ira. Eu tô aqui com um laptop, estou aproveitando para ir repassando a aula, tá? Enquanto o pessoal chega, eu estou repassando a aula. Aí eu comecei a falar da nossa natureza antiga e fui falando um pouco o que significava isso e o que isso representava, o que era essa questão da nossa antiga natureza. E aí, quando eu falei da nossa antiga natureza, eu falei também das nossas atitudes, falei como a gente deve se comportar. E aí terminei dizendo que nós somos livres para buscar esse caminho e se conectar com Deus. E falei também ainda, falando da natureza antiga, eu expliquei um pouco a questão do curso deste mundo, o que era o curso deste mundo, o que era, também expliquei, andar segundo a potestade de ar, não sei se vocês lembram, a potestade do ar, aquela coisa da vozinha que você fica ouvindo e tal. Depois falei sobre andar sobre a vontade da nossa carne e terminei falando sobre a vontade dos pensamentos. E aqui eu encerrei. E aí, hoje eu quero já começar, nesse sentido de sermos livres, com um texto que eu até escrevi aqui, nós somos escravos de nós mesmos. Nesse sentido, se nós somos escravos de nós mesmos, nós acabamos, de um modo ou de outro, sermos escravos das nossas vontades. De algum modo, a gente precisa controlar as nossas vontades. E a gente não faz muito questão de controlar nossas vontades. Às vezes, por exemplo, existe um caminho que tem que ser percorrido para se fazer algo. Mas a gente resolve, em vez de percorrer o caminho que é o correto para fazer ou atender uma necessidade, a gente as nossas necessidades. E aí dá errado, e a gente diz assim, mas deu errado, por que deu errado? Deu errado porque você não seguiu o caminho, as orientações, você simplesmente pegou e seguiu a sua vontade. Então a nossa vontade, nesse sentido, ela precisa ser controlada. A gente tem uma série de vontades que não tem sequer a ver com a nossa vida. A gente tem uma série de vontades que não tem sequer a ver com o nosso contexto. Não tem a ver com a nossa missão. Então não faz sentido a gente querer viver a partir da nossa vontade e mesmo percebendo que a nossa vontade está depondo contra a gente mesmo, contra nós mesmos.
Então, quando eu falei sobre o sentido da liberdade, é um cuidado que a gente tem que ter, porque não é só porque eu tenho liberdade que eu posso sair fazendo qualquer coisa. Não é só porque eu tenho liberdade que eu posso sair fazendo aquilo que me der vontade. Não, não é muito assim. Eu tenho que ter cuidado, eu tenho que ter os critérios, eu tenho que observar os critérios naturais. Eu preciso ter as coisas e não posso sair por aí fazendo qualquer coisa só porque eu preciso atender às necessidades da minha vontade. Então, eu terminei na semana passada falando sobre isso. E aí eu lembro que eu disse que a gente precisa entender que eu expliquei uma série de formas de ser crente, eu falei desse poder absoluto que às vezes a igreja quer ter sobre a vida das pessoas. Eu falei inclusive sobre liderança, de lideranças da igreja, liderança espiritual, que julgam ser donos da verdade, a palavra desses líderes é que são a verdade exclusiva. Falei de não permitir o outro pensar, não permitir o outro se expressar. É nesse campo da libertação que eu estava falando. E assim eu encerrei esse primeiro módulo. Hoje eu começo falando a respeito de vivificados pela graça. A gente vai entender o que é isso. Eu espero que a proposta da aula de hoje é que você entenda o que é viver pela graça, que você entenda o que Deus quis dizer quando disse a Paulo, a minha graça te basta. Então, assim, hoje é o momento, embora eu esteja trabalhando o livro de Efésios, capítulo 2, hoje o que nós vamos falar especificamente é vivificados pela graça. O que significa esse termo? Então eu vou lendo aqui, eu vou repassando para vocês, como disse, o PowerPoint dessa aula está lá no site da igreja. É só você entrar no site da igreja, www.icac.com.br/EBD, baixar a aula e você pode acompanhar comigo aqui a aula, tá? Mas então este é o papel da aula de hoje, tá? Nós vamos falar sobre vivificando pela graça. A primeira coisa que você precisa entender sobre viver pela graça é que o amor de Deus está dentro da graça de Deus. Então, tudo que se refere ou se referir à graça de Deus, ela tem a ver com o amor de Deus. Então, por exemplo, se alguém disser para você, como é que eu vivo o amor de Deus? Vivendo pela graça. Eu não vou hoje dar uma aula sobre a graça, porque a graça é um contexto muito maior e provavelmente eu teria que dar em 3 ou 4 módulos. Hoje o que eu quero falar é vivificando pela graça, tá bom? Então tá, olha só. Primeira coisa, é na graça que está o amor de Deus. Todo esse amor ágape que você vê, um amor incondicional de Deus, esse amor que Deus desperta está na graça de Deus. Uma outra coisa que está dentro da graça de Deus é a misericórdia de Deus. O que é a misericórdia de Deus? A misericórdia de Deus é quando Deus não leva... Eu comecei falando lá atrás sobre a ênfase do pecado, né? Que as igrejas dão mais ênfase ao pecado do que a Jesus, né? Você vê igrejas pregando mais sobre pecado do que sobre Jesus. A ênfase que a igreja dá sobre o pecado é a dor, como se o papel da igreja fosse o tempo todo te acusar dos seus pecados, como se o papel da igreja fosse o tempo todo apontar o dedo e dizer, você está errado, você está em pecado, as coisas não acontecem na sua vida porque você está em pecado, os milagres não acontecem porque você está em pecado, você não recebe bênção porque você está em pecado. Então as igrejas desenvolveram a cultura de pregar o pecado mais do que a Jesus. Esquece, nesse sentido, da graça de Deus, porque o pecado não está dentro da graça de Deus. O que está dentro da graça de Deus é o amor incondicional de Deus. Eu acabei de falar dele aqui. Esse amor que não espera nada em troca, simplesmente ama.
Dentro da graça de Deus está a misericórdia de Deus. O que é a misericórdia? A misericórdia é que Deus não leva em conta o nosso pecado, e sim o nosso arrependimento. Se tiver o pecado e o arrependimento, Deus vai tender sempre pelo arrependimento. Então, essa é a misericórdia de Deus. É quando Jesus fala, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. É quando Jesus fala, mulher, se eles não te condenaram, eu também não te condeno. É a mulher do poço que Jesus chega e ele diz, eu sei quantos pecados você cometeu, eu sei quantos maridos você teve, eu sei tudo isso. Mas nada disso leva em conta, porque se você beber da água que eu te darei, jamais você terá sede. Aquela mulher foi para Samaria e converteu aquela cidade. Falou desse Jesus para aquela cidade, desse amor incondicional e dessa misericórdia. Então a misericórdia de Deus, ela não aponta para o seu erro, ela aponta para o seu conserto. A misericórdia de Deus nunca vai acusar você, ao contrário disso, a misericórdia de Deus sempre vai te resgatar. Quando a Bíblia fala sobre resgatando da maldição do pecado, é a utilização da graça de Deus. Quando Deus utiliza a graça de Deus, em Judas diz assim, arrancando-os do fogo. Então, quando Deus utiliza da sua graça, ele não está levando em consideração nenhuma espécie de acusação. Pelo contrário, o que leva em consideração é o resgate. É isso que é a misericórdia de Deus. Isso está dentro da graça de Deus. Eu estou falando primeiro o que está dentro da graça, para depois a gente saber o que a gente vai viver, o que é vivificados pela graça, tá? Dentro da graça de Deus também está a compaixão de Deus. O que é a compaixão, pastor? É quando Jesus chega e ele está chegando, o Lázaro havia sido morto, Jesus olha para aquele povo e ele chora. E aí muita gente, eu já vi pastores pregando, dizendo, olha, como Jesus amava tanto Lázaro que chorou e tal. Só que eles esquecem que o texto diz, Jerusalém, quantos profetas eu mandei tu matar. O que ele está chorando é que eles não entenderam o processo da salvação. Lázaro estava livre, estava liberto, estava salvo, estava nos braços do Senhor. Talvez para Jesus tenha sido a sua maior dor ter que tirar Lázaro de onde estava, de um mundo melhor, e trazer de volta o sofrimento, a dor, tudo isso, porque o povo assim o queria. Então, o que é a compaixão? É quando você, não com seu choro, com a sua cara de tristeza, chega diante de Deus. Não, isso não comove o coração de Deus. É quando Deus encontra sinceridade na sua oração, quando Deus encontra sinceridade no seu ser, e aí Deus derrama a sua compaixão, ele se compadece de nós, ele age com favor imerecido a nós. Muita gente ainda acha que pelo muito falar Deus vai atender. Não vai, não é assim. Muita gente acha que se fizer uma cara de tristeza, Deus vai atender. Também não é assim. Se contar uma história medonha, Deus vai agir. Não. Se eu chorar no meio da minha oração, Deus vai se compadecer. Não, queridos, não. Deus vai se compadecer se ele encontrar sinceridade no seu coração. Deus vai se compadecer se ele encontrar verdades em você. Aí sim, ele vai se compadecer. E a compaixão de Deus está também dentro da graça de Deus. Ainda dentro da graça de Deus, nós precisamos entender que nós não percebemos isso, mas de um modo ou de outro, nós terminamos sendo vítimas. Vítimas de quê? Vítimas de tudo. Nós somos vítimas de uma sociedade arrogante, nós somos vítimas de uma sociedade mentirosa, nós somos vítimas de uma mídia caluniosa, nós somos vítimas como já falei aqui, de um mundo econômico, que eles que mexem os pauzinhos e fazem o que bem entende com a economia. Nós somos vítimas de tudo, nós somos vítimas de difamação, somos vítimas de calúnia, tudo. E aí você se pergunta, mas você é vítima de tudo isso porque o pecado, que ora é do maligno, está no mundo.
Eu disse aqui nesse texto, ainda nessa aula, na aula passada, eu falei que nós vivemos uma vida de mentira e provei para vocês que nós vivemos uma vida de mentira. E eu falei, desde as mentiras históricas até as mentiras das nossas máscaras, que nós vivemos, aquela máscara em que a gente quer se mostrar ser aquilo que a gente não é. Esse é o grande desafio. Então, nesse sentido, nós somos vítimas de tudo isso por causa da construção, eu que não sou pregador do pecado, mas por causa dessa construção decaída, nós somos vítimas de tudo isso. Então, você precisa entender e olhar para o outro e entender que, de um modo ou de outro, o erro, o pecado, a queda, seja lá o que for, a fraqueza, seja lá o que for, está denotado nele por conta de ser ele vítima de todo esse histórico, de todo esse, o que muita gente chama de sistema no mundo comum. E isso faz de nós vítimas de tudo isso. E sendo nós vítimas, nós precisamos agir de forma que deixe de ser vítima. A primeira coisa que eu acho que a gente pode fazer vivendo a graça de Deus, já que a gente entendeu o que faz parte da graça de Deus, é primeiro, despertar o amor. Primeira coisa, gente, eu nunca vi, ontem eu estava vendo um debate e alguém falou uma coisa que eu concordo, disse assim, eu nunca vi tanto ódio como vejo hoje. E ele disse uma coisa assim, eu hoje, quando eu abro o meu Facebook, a sensação que eu tenho, ele dizendo, é que eu vou entrar num campo de batalha, em que qualquer coisa que eu escrever ali, eu vou ser questionado, eu vou ser lapidado, eu vou ser chutado, as pessoas vão... E aí, é uma verdade isso. É uma verdade isso, apesar de viver esse mundo plástico, que é, como diz Bultmann, o mundo plástico que é o Facebook, que as pessoas se mostram ali de uma forma maravilhosa, as redes sociais, elas são lugares, são rinques de lutas, lugares de briga. Então, eu nunca vi ele dizendo, e eu concordo com ele, eu nunca vi tanto ódio como eu vejo nas pessoas ultimamente. Haja visto o contexto Brasil de agora, quanto ódio, meu Deus do céu. Então, a graça me parece que quando você quer viver pela graça, me parece que você precisa viver a contramão de tudo. Primeiro, a graça te faz olhar pelo outro, essa função altruísta, você enxergar o outro. Qual de nós que tem feito isso? Quando uma pessoa te ofende, ou quando a pessoa faz qualquer coisa com você, você não está nem aí para o lado dele. Você não quer saber quais as razões que levaram ele a tomar aquela decisão. Você não quer saber quais as razões que fizeram ele ser o que foi, fazer o que fez. Você não está nem aí. Por que você não está nem aí? Porque você não quer se colocar no lugar do outro. Sabe, na PNL fala que toda ação tem uma intenção positiva. E eu concordo com isso. As pessoas fazem, às vezes, até as maldades que fazem, não sabem por que fazem. Então, você precisa se colocar no lado do outro. E quando a gente não se coloca no lado do outro, abandonamos o diálogo. Perdemos a paciência de ouvir o outro. Perdemos a paciência de querer entender o outro. Então, como é que eu quero viver pela graça? Comece a ouvir o outro. Comece a se colocar no lugar do outro. Comece a dispor o seu amor sem críticas, sem barreira, sem julgamentos. Procure entender as razões que levaram o outro, tente ajudá-lo. Isso começa a abrir um leque, começa a despejar sobre o outro o processo da compaixão. Seja misericordioso, tudo isso é vivendo da graça. Ser misericordioso no sentido de, ele errou, cometeu as suas ofensas. Ok, vamos nos abraçar e dizer, olha, vamos deixar isso mais e vamos seguir juntos, porque é isso que importa. Então, se a gente começar a fazer isso, a gente vai começar a tornar a humanidade criada ou restaurada pelo amor de Jesus, pelo amor que Jesus nos ensinou. Olha que eu não sou aqui, e nem pretendo ser, detentor da verdade. Eu não estou aqui dizendo para você que esta é a única forma. Não, eu estou dizendo para você que esta é uma forma. Podem ter outra? Talvez tenha.
Talvez tenha outras formas, talvez tenha até outras religiosidades que apresentem outras formas. O fato é, seja o que for, o teu papel é trazer a bondade ao mundo. O teu papel é trazer a graça ao mundo. O teu papel é construir o processo da paz. Esse é o seu papel. E isso sim é viver pela graça. Tem gente que diz que quer viver pela graça, mas mas quer levar vantagens, por exemplo, em cima do outro. Não está olhando o outro. Você está olhando você mesmo. Por que o processo de egoísmo e egocentrismo está totalmente fora da graça? Porque o processo de egoísmo, de egocentrismo, ele só pensa em você. Ele só pensa nas suas possibilidades. É o resultado do que está em volta e nem olha os seres ou todos os que estão em volta. Então, no sentido de a gente começou falando de liberdade, de libertação, eu continuo falando de liberdade e libertação, porque eu não quero, também não quer viver uma vida de rumores, viver uma vida de amargura, frustrações, tristeza, falta de paz, inconsistência. Você não quer viver uma vida assim. E se você não quer viver uma vida assim, você começa a... Essa semana eu falei na oração do meio-dia sobre sementes. E entre as sementes que falei, por que não plantar a semente da bondade? Então, isso são coisas que a gente precisa começar a trazer para a nossa vida. A gente precisa aprender a começar a olhar a nossa vida com o valor que ela tem. E nesse valor, a gente fazer o melhor por ela. É isso que a gente precisa fazer. E olha que isso não tem a ver com religião. Quem me conhece sabe, eu não me considero um homem religioso, por conta de que eu não adoto religiões. Eu acho que, apesar de eu ser o arauto de uma dessas religiões, necessariamente, eu já falei em algum momento, o dano que a religião trouxe à própria fé, né? Mas não é o contexto desta aula, tá? Vamos seguir aqui. Vivendo ainda a graça de Deus, quando Jesus se manifestou no meio de nós, ele manifestou, embora manifestou como ser humano, como eu e você, para mostrar que é possível dar outra face, que é possível ser questionado e ficar calado no momento em que a gente precisa aprender uma lição que é importantíssima, né? A gente não faz uma avaliação correta de qual que é o momento que eu tenho que falar, qual que é o momento que eu tenho que me calar. Tem gente que gosta, por exemplo, de tomar decisão no meio de uma discussão raivosa. Isso é a pior de todas as decisões que você vai tomar. Então, por que nesse momento não apazigua, não deixa a coisa melhorar e aí então busca um outro momento para resolver? Então, assim, quando Jesus chega, ele começa a mostrar essas coisas. Ele começa a mostrar que é possível viver uma vida assim. É possível viver uma vida com liberdade. Ontem, ainda nessa entrevista, eu vi algo interessante, que ele disse que um negócio que é bastante interessante, é que quando você acusa o outro, quando você procura os defeitos do outro, quando você questiona o outro, na verdade você não está resolvido. O problema não está no outro, o problema está em você. Você não está resolvido. Porque ele dizia, por que Jesus não questionava o outro? Porque ele era um ser totalmente resolvido. Por que Jesus não julgava o outro? Porque ele era um ser totalmente resolvido. Então, nesse contexto, quando nós não estamos resolvidos, é que a gente questiona o outro. Quando a gente não está numa condição uma condição de maturidade em que a gente entende o espaço de todos, a gente abre mão dos nossos pré-julgamentos, a gente abre mão dos nossos conceitos em relação ao outro. Eu estou resolvido, não preciso disso, entendeu? E isso é uma coisa que você precisa entender, porque toda vez que você estiver questionando o outro,
olhe para você primeiro, porque, na verdade, na psicologia tem uma coisa que chama espelhamento. Não sei se em algum momento eu tive a oportunidade de dizer isso, mas quando você vê uma pessoa falar dos defeitos do outro e enfatizar esses defeitos, pode observar são os defeitos que ela tem, ou que ele tem, porque de algum modo, naquela área nós não estamos resolvidos. Porque se estivéssemos resolvido e ver que o outro não está resolvido, entenderíamos que ele precisa ser resolvido e ajudaria ele a resolver, uma vez que eu já estou resolvido. Então, quando a gente questiona, a gente não está resolvido. A gente é que não está resolvido. A nossa falta de segurança, a nossa falta de confiança, essas inseguranças que temos, é porque nós não estamos resolvidos. Então comece a pensar nisso. Uma outra coisa que fala o texto bíblico é que nós ainda estamos mortos nas nossas ofensas. Durante muito tempo eu quis entender esse texto e eu me julguei por conta desse texto, porque estamos mortos nas nossas próprias ofensas. E aí eu quis entender claramente esse texto, até para estar falando aqui, estar mortos nas nossas ofensas, é porque quando nós nos sentimos ofendidinhos, quando nós nos sentimos assim, significa que aquela área é uma área morta, é uma área que não está viva, precisa avivar aquela área. Então, tudo que te ofende, você tenha muito cuidado com isso, porque tudo que te ofende, se não for fruto de uma calúnia, se não for fruto de uma difamação, tudo aquilo que te ofende, comece a olhar um pouco qual que é a verdade que tem sobre isso, porque pode ser uma área morta da tua vida e que de algum modo alguém tocou nessa área e você por isso se ofendeu. E você precisa estar atento a isso. Nós não gostamos, obviamente, de ser criticados. Quem gosta de ser criticado? Mas observe se esta crítica não tem a ver com verdades sobre acontecimentos da sua vida. Pode ser que tenha. Você precisa avaliar isso. A primeira coisa que você faz é atacar quem te criticou. Primeiro, observe se não há um fundo de verdade, se você, de algum modo, não está enxergando alguma coisa que o outro está enxergando. Comece a tratar isso. Tá? Vamos estar passando aqui Vamos lá. A Bíblia diz que Deus nos vivificou justamente com Cristo. Por quê? Porque são os desígnios de Cristo que trouxe vida sobre nós. O trouxe vida sobre nós, entenda isso. E eu quero ser bem claro com relação a isso. Trazer vida sobre nós é trazer verdade sobre os holofotes da vida. É isso. Trazer verdades. Queridos, eu e você somos recheados de virtudes e defeitos. O nosso papel é fazer com que as nossas virtudes tenham uma utilidade humana ou uma utilidade para a humanidade. E os nossos defeitos sejam revistos, os nossos defeitos sejam ajustados. Há um tempo atrás, e bem pouco tempo atrás, uma pessoa disse assim para mim: eu já tenho 60 anos, eu não vou mudar mais, eu não quero mudar mais. Eu disse para ele, a sua frase ela foi incompleta, porque você não vai mudar, é uma escolha. Quando você diz eu não quero mudar, você já escolheu. Então você quer ser assim. Agora, a mudança, ou consertar os seus erros, ou torná-los virtudes, isso não tem a ver com idade. Isso não tem a ver com idade, até porque ele tem mais idade que eu. Ele tem mais de 60 anos, segundo ele, e eu tenho menos de 60 anos. Então não tem a ver com idade. Não tem a ver com idade. Tem a ver com querer consertar ou não querer consertar. Tem a ver com todos e qualquer dos seus defeitos podem ser transformados em virtudes. Você só precisa querer. Agora, a maior parte de nós, não, eu sou assim mesmo e eu quero permanecer assim. Também é um direito. Apesar de ser uma escolha que, na minha concepção, ruim, mas aí é só um julgamento. Para você, pode não ser. Para você é melhor continuar do jeito que você está mesmo. E você não quer mudar. Você tem esse direito de não querer mudar. Mas
em se tratando de viver pela graça, ou de querer viver uma vida em que você vá estar conotando um processo da humanidade, ou de dentro de você para os outros, a melhor coisa que você tem a fazer é utilizar as suas virtudes a seu favor e a favor dos outros e transformar os seus erros em virtudes. Pastor, eu vou conseguir transformar todos os meus erros em virtudes? E nunca me despertei para eles ao ponto de querer transformá-los, mas se em algum momento eu senti a necessidade disso, o farei. Então a gente precisa entender isso, tá? Continuando aqui, vivendo o amor de Deus, Deus concede ao homem os mesmos benefícios que foram alcançados por Jesus. Por exemplo, a ressurreição, vida eterna, galardão, etc. A maior parte das igrejas que nós conhecemos pregam isso, que estes são os benefícios de você alcançar a salvação, de você alcançar esse processo da ressurreição e você ter galardão em Deus. A maior parte das igrejas que você conhece, elas professam isso e pregam isso. Mas fica uma pergunta no ar. E o que eu faço para viver uma vida aqui, decentemente, em paz, com alegria, liberto, com amor? Porque se é para viver uma vida de sacrifício, se é para viver uma vida de aprisionamento, se é para viver uma vida de dogmas, se é para viver uma vida de doutrinas, que cada igreja tem a sua, só para eu alcançar a salvação, a vida eterna, a ressurreição, para mim, esse é um atributo perverso, que não provém de Deus. Mas por que você está falando que é perverso? Deus me dá a liberdade, mas ao mesmo tempo que Ele me dá a liberdade, Ele me aprisiona em dogmas. Deus me dá liberdade, mas ao mesmo tempo que Ele me dá liberdade, Ele me aprisiona em doutrinas, de não pode isso, não pode aquilo outro. Deus me dá liberdade, mas tem uma religiosidade ou uma igreja que me acusa o tempo todo dos meus pecados. Que liberdade foi essa que Deus me deu para viver? Que tipo de liberdade é viver, onde eu tenho liberdade, mas eu não posso vivê-la? Então não faz sentido. Por que eu estou falando isso? Porque a vida que você precisa viver e dar a ela uma conotação humana, com seus erros, com seus fracassos, com as suas angústias, mas também com seus resultados, com as suas vitórias, com as suas conquistas e etc., é agora, é o hoje. Não estou nem falando aqui, como sempre falo, do carpe diem, não. É o hoje. É o viver a sua vida num contexto em que você tenha liberdade. Queridos, algumas pessoas já me perguntaram, hoje não me perguntam mais, talvez porque já viram o meu contexto. Eu levo uma vida em Deus como estilo de vida. Não deixo de fazer minhas coisas, várias delas, a maior parte de vocês já sabe o que vivo e como vivo. Mas a verdade é, eu me sinto bem fazendo assim. Isso me traz alegria. Ser esse altruísta, ou usar do altruísmo, me faz bem também. Construir o processo da minha missão me faz bem. Eu sou feliz, querido, com tudo isso. Eu sou feliz com as minhas conquistas. Eu sou feliz fazendo. Ninguém, absolutamente ninguém, pelo menos que eu perceba, me viu algum dia murmurar da vida. Ninguém nunca me viu questionar a vida. Ninguém nunca me viu reclamar dos problemas. Eles sempre existirão. Problemas são problemas. Fazem parte da minha e da sua vida. Fazem parte da vida de todos nós. Em algum momento ele será resolvido ou passará. Mas o fato é, fazem parte da nossa história, fazem parte da sua vida. Então não temos que estar reclamando aquilo que faz parte da minha vida. Eu considero que tudo e qualquer coisa que faz parte da minha vida, eu considero bem-vindo. Eu considero uma boa. Você precisa entender que as coisas na nossa vida, elas são feitas de contexto dos fatos. E assim, quando eu estou ministrando algumas pessoas, eu sempre procuro mostrar que o fato, ele acontece de forma natural.
Mas a forma em que você percebe o fato ou a forma que você decifra o fato é que vai definir como você vai se sentir em relação ao fato. Então, por exemplo, eu vou só explicar para você entender. Existem coisas que acontecem na nossa vida que nos deixam tristes. Então não adianta você querer dourar a pílula, querer se mostrar feliz. Se permita ser triste. Se permita ser feliz naquilo que dá alegria. Se permita. Tem gente que se sente até culpado, aqui eu quero pôr uma aspa, se sente culpado por ser feliz. Eu já vi gente falando assim, como posso ter alegria num mundo tão perdido como esse? Você pode, tem que ter. Tem gente que se sente culpado por ser feliz. Não, queridos, você tem liberdade para isso. Do mesmo modo, tem gente que se sente culpado por estar triste. Queridos, são decifrações que você faz da vida. Não tem a ver com esta aula. Não tem a ver com esta aula. Mas em algum momento eu posso falar um pouco mais sobre isso. Eu já falei sobre Ipsleben, em que cada um olha um fato de um jeito, contesta, vai trazer um contexto interior, e dentro desse contexto interior você vai gerar uma sensação qualquer dentro de você. Então, isso é uma prática que você tem que ter no dia a dia, tá? Eu agora quero falar que as coisas, a bênção de Deus, a salvação, as conquistas, tudo, não está atrelado às nossas obras. Tem gente que julga, eu vou fazer bem, vou fazer o bem porque eu quero a salvação de Deus. Não ligue uma coisa a outra. Eu quero fazer bem porque eu quero as coisas boas de Deus. Não faz isso. Você tem que fazer o bem porque você precisa se conectar com o bem. E à medida em que você se conecta com o bem, você atrai o bem. É por isso. Não pensa que você está... Então, é só para você entender que a Bíblia fala que não são pelas obras. A Bíblia vai até um pouco além, diz, não são pelas obras, para que ninguém se glorie ou vanglorie do fazer. Por que será que a Bíblia fala isso? A Bíblia fala isso, querido, para você entender, como fala em Colossenses, que tudo vem de Deus. E a gente precisa entender na sua total profundidade o que isso quer dizer. Sabe do contexto do tempo? Que nós não sabemos o presente, conhecemos um pouco do passado pela memória e nada sabemos sobre o futuro. Nós vivemos uma vida assim. Deus não. Deus tem um contexto integral. E como ele tem um contexto integral, ele sabe o que é melhor. Ele tem o que é melhor. Eu só não entendo por que as pessoas escolhem o pior. Isso é uma coisa que eu não entendo e te confesso, nem tento mais entender. Mas as pessoas acabam escolhendo o pior. Uma outra coisa sobre a questão que a gente não entende, eu talvez fale aqui num contexto aparentemente absurdo, mas só para você entender o contexto da morte. Ninguém entende a morte. E o pior que isso é que muita gente quer entender a morte. Durante muito tempo, e muitos tempos da minha vida, eu tive medo, tive problema com a morte, porque eu tinha medo da morte. E no que eu tinha medo da morte, a morte me assustava, e tudo me assustava. Não direi a você que ela não assusta hoje, como não assusta você e todos nós. Mas eu comecei, dentro do processo da graça de Deus, eu comecei ainda vivendo pela graça, eu comecei a entender que a morte é um processo de passagem em que ela precisa acontecer e ela não é um rompimento, ela é uma mudança de estágio. Então, na hora que eu começo a entender que a morte é uma mudança de estágio, e aí eu vou no livro de Hebreus, e aí eu leio que no processo da glorificação, Deus traz sobre nós uma graça sobrenatural no momento da morte. E aí, ali naquele momento da morte, há uma graça natural em que você não percebe a dor, não percebe, e a dor acaba ficando para aqueles que ficam. Nesse contexto, eu comecei a enxergar a morte de um outro contexto. A morte eu deixei de ser escravo da morte. Eu deixei de entender a morte como um processo findo. E eu comecei a entender a morte como um processo
de estágio, ou de mudança de estágio. E isso é libertador, querido. Você não tem noção como isso é libertador. É libertador em todos os sentidos. É libertador até porque isso me permite viver a vida com graça e dar valor à vida. E tudo mudou na minha história nesse contexto. Eu acabei mudando todo o meu contexto do visual. E isso tem a ver com a graça de Deus. Uma outra coisa que tem a ver com a graça de Deus, e aqui eu falo, é um pouco sobre a ira e a raiva. Eu acho que já falei em outros contextos, mas quero falar de novo aqui, porque muita gente acha que só porque você é cristão, você não pode, por exemplo, irar-se. Eu não sei de onde você tirou isso, porque a Bíblia permite a ira. O que a Bíblia condena é a raiva, que é completamente diferente, são coisas distintas. Como isso aqui é uma aula, eu pretendo explicar isso para você. A ira é aquela coisa que você tem aquela explosão e põe para fora o que é bom. Jesus fez isso na porta do templo. A fazer isso. Quer dizer, se você tiver que se irar com alguma coisa, você tem esse direito. A maior parte de nós, por conta, talvez por esse contexto cristão, a gente quer colocar para dentro de nós. A pior coisa que você pode fazer é colocar toda a sua ira para dentro de nós. Porque você vai transformar ela numa coisa que nós chamamos de raiva. Raiva traz rancor, doença física, melancolia, angústia e tristeza. E, como não estou falando no contexto psicológico, várias patologias psicológicas. A raiva você acaba trazendo para dentro de você e guardando ela. Você acaba trazendo ela para você, guarda. O cérebro faz uma decifração da raiva como uma coisa danosa e nociva ao organismo, ao bioquímico. Aí ele vai lá e arquiva. Todas as vezes que passou uma cena, você ouviu alguma coisa, ou você viu alguma coisa, ou você sentiu alguma coisa, aquela raiva é recrutada lá da sua memória e vem com todas as conotações e contaminações que ela registrou quando foi arquivada na sua memória. Isso vai viver com você a vida toda. Daí vem as pessoas rancorosas, as pessoas que vivem murmurando, daí vem as pessoas que... Toda pessoa que murmura é uma raiva incrustada. Toda pessoa que reclama de tudo, toda pessoa, nada está certo, nada está bom, isso é uma raiva incontida dentro de você. Toda pessoa que não está satisfeita com nada, isso é uma raiva incontida dentro de você. Uma raiva pode ser, mas ela está lá dentro de você, incontida. Você tem que se libertar disso. Então, no momento, a ira é aquilo que você fez, explodiu e acabou. No dia seguinte está tudo normal. A raiva não. As pessoas deixam de se falar uma com a outra por anos, por conta de raiva. Eu só estou falando as doenças que você está trazendo para a sua vida quando você entroniza essas coisas. Quando você explode, acabou, resolveu o problema. Então você... E por conta disso, você acaba não desfrutando do melhor de Deus para a sua vida. Você acaba não desfrutando de coisas que permitam você viver uma vida melhor. Não permite você viver as bênçãos de Deus a semana. Na oração, as bênçãos de Deus. E eu, de algum modo, mostrei que nós não estamos preparados para as bênçãos de Deus. Por quê? Por causa disso. Nós não estamos preparados para as bênçãos de Deus porque o coração está contaminado de raiva. O coração está contaminado de angústia, de tristeza. E aí não está preparado para as bênçãos de Deus. Continuando, nós nascemos com a possibilidade de liberdade. Há um contexto da liberdade, ou de ser livres, que é, para nós, na minha opinião, nocivo. Apesar de não ser. Por que eu digo isso? Parece dúbio o que eu estou falando, mas não é. Quer ver um contexto da liberdade que é ruim para nós? A liberdade, ela dá a nós o direito de escolha. Olha, eu não sou Deus. Aliás, se fosse, seria um péssimo Deus. Mas eu não sou Deus, graças a Ele. Mas pense numa coisa. Se Deus não desse a você o direito de escolha e dissesse para você o caminho correto, e dissesse, esse aqui você tem que seguir, esse que você tem que fazer, e todos nós fizéssemos a mesma coisa,
Bom, a primeira coisa que eu acho é que deve ser uma vida muito chata, né? Mas pensa uma coisa da liberdade, você tem o direito da escolha. Para alguns dirão, nossa, que coisa maravilhosa, eu tenho o direito à escolha, eu posso escolher. Isso é maravilhoso. Por outro lado como é que eu vou escolher sem conhecer contexto? Como é que eu vou decidir o que vai acontecer com a minha vida daqui a 5 anos, se eu não tenho contexto? Aqui está o problema. A escolha é algo que você precisa estar muito certo dela, porque o futuro, a chance de você errar é muito grande no momento da escolha. E aí, aqui vai um salvo-conduto. Eu, por exemplo, eu tenho um hábito de, nas minhas escolhas, eu procuro encontrar paz. E uma vez escolhido e encontrando a paz, eu me preparo para as consequências, sabendo que a escolha foi feita o melhor que eu podia fazer com o contexto que eu tinha na mão. E aí eu sigo viagem. E sempre faço assim. Mas uma das coisas que você pode fazer com a escolha, por exemplo, é fazer o ato da balança, verificar o que você considera, o que são fatos que são positivos e que são negativos. E se tiver mais positivo do que negativo, a chance de você tomar a decisão está ali. Mas o problema da escolha está no nosso medo de errar. Por isso que a escolha é tão difícil. Ela não é difícil porque a gente pretende acertar, isso todo mundo pretende. Ela é difícil porque a gente tem medo de errar. E eu sempre falo, e tenho trazido isso comigo, que você não tem que ter medo de errar. Aliás, o medo, em algum momento falarei sobre isso, talvez seja o pior de todos os sentimentos humanos. O medo, ele não sendo o medo do SAP é o senso de autopreservação da espécie. O SAP é aquele medo de ser jogado do 10º andar, esse é perfeito, o medo de ir na selva. Esses medos são naturais, eles pertencem ao SAP, ao senso de preservação. Mas os que não pertencem ao senso de preservação, os medos que são imaginários, ele é o pior de todos os sentimentos que o ser humano pode ter. Então você não tem que ter medo de errar. Eu quero que você entenda o seguinte, já falei aqui, vou repetir por mais uma vez, talvez eu repita tantas outras que forem necessárias. Quando você erra, você errou porque você fez uma escolha errada. E você só fez a escolha errada porque você não tinha o conhecimento adequado e a experiência necessária. Então você tomou a decisão errada. Mas a partir do momento que você tomou a decisão errada, a próxima vez em que você tomar a decisão, você já tem a experiência e você já tem o conhecimento. E aí, você não errar de novo. Então, o erro ele é sempre pedagógico. O erro nos ensina a não errar de novo. O erro nos ensina a acertar da próxima vez. O erro nos ensina a corrigir rotas. Se eu errei é porque eu estou na rota errada, eu estou no caminho errado, então eu vou seguir. Então o erro, ele é pedagógico. Então entenda isso e comece, não estou dizendo aqui para você valorizar o erro, não. Eu estou dizendo para você não ter medo dele, porque se você errar, você vai ter a chance de consertar. Se você errar, você vai ter a chance de acertar. Isso faz parte da graça de Deus. Deus te dá sempre a chance de consertar, te dá sempre a chance de fazer o certo. Então não se preocupe com isso. Você vai tomar a decisão, faça a avaliação dos prós e contras, decidiu fazer, faz. Agora eu fiz. Mas deu errado. Não tem problema, você agora tem a experiência do que deu errado e você tem o conhecimento do que pode dar certo. E segue adiante, toma a decisão sem culpa, faça de novo. É outra coisa que pretendo falar. Eu estou fazendo uns cursos, queridos, que eu vou pôr na internet, sobre medo, culpa e rejeição. Por que eu estou criando esses cursos? Porque medo, culpa e rejeição, medo, sentimento de culpa e rejeição, são os 3 sentimentos que mais geram doenças psicológicas, na área da doenças psicológicas, geram patologias psicológicas em algum momento com vocês, tá? Como graça é um favor imerecido de Deus, a iniciativa da graça não vem de nós, vem de Deus. E se ela vem de Deus, ela sempre vai tornar as coisas possíveis. Então não existe impossível para a graça de Deus. Pastor, mas eu posso ir à lua? Isso é impossível? Não, impossível não é, eu só acho que não é essa a sua pretensão.
O homem já foi à Lua. Mas não é essa a sua pretensão. Mas existem coisas impossíveis? Existem coisas impossíveis, mas as coisas impossíveis não estão dentro da graça. A gente às vezes faz uma confusão, e eu estou tentando aqui esclarecer, mas a gente faz a confusão. As coisas que são impossíveis para nós não estão dentro da graça, elas só são impossíveis porque Deus as catalogou na área do impossível, dizendo: isso aqui o ser humano não vai fazer. Pronto! Então não está dentro da graça de Deus. Tudo que é possível está dentro da graça de Deus. Então, nesse sentido, as coisas são possíveis. No contexto, por exemplo, do mundo coaching, eles mostram para você um poder que está dentro de você, que você desconhece. Muita gente critica, muita gente questiona, mas isso é uma verdade, queridos. Existe um poder dentro de você que você desconhece. Olha, só para você entender, quando eu explico sobre a questão do cérebro, nós temos 5% racional e 95% 5% do consciente e 95% do inconsciente. Tá? Então você não percebe isso. Mas dentro de você tem 5%, são 2.000 bits por segundo, 5% de consciente. E 95% de consciente, 40.000 bits por segundo. Então você dentro de você tem mais coisa inconsciente. Nesse sentido, tem força dentro de você que você não conhece. Vamos falar uma coisa simples aqui. Você é totalmente fragilizado. Aí você tem uma grande perda. Suposição, uma grande perda. Você em si, na sua consciência racional ou na sua consciência consciente, você diz: eu não consigo suportar isso. E você acaba suportando. De onde você encontra força para suportar? Aliás, olha para a sua vida. De onde você encontrou força para suportar tantas coisas que você suportou até hoje? É desse inconsciente que está dentro de você. Então existem forças não registradas dentro de você, porque são forças do inconsciente. E você tem isso dentro de você. Então o que tentas fazer é despertar este inconsciente. Comece a buscar isso em você. Comece a dizer para você mesmo que você precisa se descobrir, você precisa entender o que você tem dentro de você, que você precisa pôr para fora, precisa aflorar. São coisas do inconsciente que são verdadeiros, são ferramentas que estão dentro de você e uma vez posto para fora, você se tornará uma pessoa mais forte, mais consciente, mais verdadeira e etc. Tá? Só que isso não é o contexto dessa aula, obviamente, em qualquer outro momento eu trago isso com um pouco mais de contexto. Tá bom, queridos? Ainda aqui falando, esse texto que nós estamos tratando de Paulo desde do início, perceba que ele não fala de todos esses benefícios que eu falei da graça, não é uma recompensa de Deus. Algumas pessoas andam pregando por aí que isso é uma recompensa de Deus. Olha, Deus não fica fazendo troca com você, não. Deus não fica, me dá isso que eu te dou aquilo, me faz isso que eu te faço aquilo. Deus não é esse tipo de ser. Quem faz isso é o ser humano. E a gente precisa aprender a parar, a enxergar Deus querendo que ele seja. Isso é um erro clássico, porque é uma limitação que você dá para Deus. A gente vê um Deus que tem vergonha, a gente vê um Deus que é desconfiado. Olha, isso não é contexto de Deus. Isso são contextos humanos, é o ser humano que é assim e tenta mostrar um Deus assim. Não é. Tá? Então, nesse sentido, não é uma recompensa. O que Deus, quando faz isso, ele, na verdade, perceba isso, quando Deus faz isso por você, faz isso por mim, ele, na verdade, dá uma resposta para si mesmo. Ele está dando uma resposta para o seu imenso amor. Como assim, pastor? Deus criou eu e você, concorda com isso? Quando ele nos criou, ele nos fez criatura dele. Quando ele nos resgata e nos transforma em filho, nova criatura, como você quiser chamar, e aí nós vivemos uma vida segundo um espelho ou um contexto dado por Deus. E ele nos resgata com pessoas bondosas, que deixou um legado, que criou um mundo, fez uma história, etc, etc, etc. Deus olha para si e diz: que bom, concluiu a obra, que bom, fez o que devia ser feito. Então não é uma recompensa, é uma resposta de Deus para nós e para si mesmo. E eu acho isso lindo, porque alguns de nós
Na pior das hipóteses, damos respostas para Deus assustadoras. Você acha que quando Deus olha este mundo, olha, por exemplo, esse país de corrupção, você acha que qual que é a tristeza de Deus? Ele dizer, olha, não foi para isso. Não foi para isso que eu criei. Não foi para isso que eu fiz. Não é que Deus pense, foi um erro meu. Não, não foi. Foi um erro do ser humano. E continua sendo um erro do ser humano. Mas, sinceramente, eu prefiro continuar dando agrados a Deus. Eu continuar... tem pessoas que não acreditam em Deus. Tá bom, porque é uma escolha. E eu não interfiro em escolhas. Mas eu prefiro continuar dando boas respostas para Deus. Eu prefiro continuar querendo agradar a Deus. E eu faço isso por tudo que Ele faz por mim, ou até por tudo que Ele já fez por mim, quer fazer por mim. Então, essas afirmações, ela inclui sempre a possibilidade de você ter um esforço pessoal. Você precisa ter esse esforço pessoal. Eu costumo dizer que é, inclusive, um estilo de vida. É estranho, né? Porque a gente vê tantos estilos de vida, mas na hora em que a gente pretende viver um estilo de vida em Deus, nós somos questionados, somos chamados de religiosos, somos chamados de tanta coisa. Uma vez eu dando uma palestra e aí abri espaço para pergunta e alguém disse que o mundo evangélico ele é muito bitolado. Aí eu perguntei, o mundo evangélico que você fala é o mundo protestante. Aí ele disse, sim, o mundo protestante. Eu disse para ele, ok, então vamos fazer um salvo juízo aqui. As 10 maiores economias do mundo são dirigidas por... As 10 maiores economias do mundo, 6 delas são dirigidas por protestantes. As maiores empresas do mundo ocidental são dirigidas por protestantes. E países na Europa, como Alemanha, Inglaterra, são dirigidas por protestantes. Estados Unidos, dirigido por protestantes. Tudo isso é um bando de bitolado? Porque se são um bando de bitolado, eu não sei mais o que quer dizer essa palavra, bitolado. E aí se calou. Por quê? Porque eles têm mesmo essa conotação de que nós, por exemplo, os evangélicos, somos idiotas. Somos verdadeiros idiotas. Queridos, primeiro que eu não gosto dessa concepção do idiotismo. Eu não sou universalista, então não gosto disso. Todo ser humano tem, de um modo ou de outro, a sua virtude, a sua bondade e seu ser. E não devem, por isso, ser julgados. São seres humanos. Segundo, que é estranho as pessoas fazerem julgamento por causa de um grupo, esse processo de generalização ou de universalização é muito ruim. Você não pode dizer que todo político é corrupto, você não pode dizer que todo advogado rouba, você não pode dizer que todo juiz é iníquo. Não pode haver esse tipo de universalização. Você não pode dizer, por exemplo, que todo religioso é bitolado. Você não pode dizer, por exemplo, que pastores são isso ou aquilo. Você não tem que dizer essas coisas. Porque na minha opinião, e não é dito por mim, a universalidade ou a unanimidade sempre é burra. A universalidade é sempre muito burra. Entendeu? Para isso, querido, para que a gente possa viver esse processo de uma coisa pela outra, ou viver a vida em graça, temos que passar por um processo de transformação. É o que Paulo chama de renovação da mente. Eu hoje não vou ter condição de falar sobre isso por causa do tempo, mas você precisa sim transformar a sua forma de pensar. Você precisa rever a sua forma de enxergar as coisas. Enxergar as suas coisas apenas com senso crítico. Para de enxergar as coisas apenas com o senso do julgamento. Comece a enxergar as coisas com um pouco mais de liberdade. Infelizmente, eu não vou poder falar um pouco mais sobre essa transformação. Talvez eu dê uma aula sobre isso, transformação da mente, para você entender o que Paulo quis dizer sobre isso. Em que ele diz que você deixa de ser quem você era para você ser quem você vai ser. Você diz, mas quem você era? Querido, isso parece um contexto dubiamente errado. Por quê? Porque parece que Deus te fez errado. Não, querido, Deus te fez certo. Só que você viveu uma vida errada. O que a proposta de renovação da mente é trazer você para o contexto certo, de você viver uma vida certa, como foi inicialmente estabelecida
para você viver. Esse é o papel da restauração da mente. Quando eu digo para você que você precisa viver você mesmo, é libertar-se das máscaras que falei aqui na aula passada. E a gente precisa aprender que nós vivemos isso. Não fica querendo se esconder atrás das coisas, não. Você vive isso. Às vezes, por causa que precisa ser aceito, por causa da sociedade que vive, mas acaba vivendo isso. Tá? Você não pode esquecer que você é feitura de Deus. E como feitura de Deus, Deus estabeleceu princípios básicos em você que você, de algum modo, não segue. É assim mesmo. A graça como resultado da fé. Tá? A fé é um instrumento, também vou gerar uma aula sobre fé, tá? Mas a fé é um instrumento, uma ferramenta que Deus nos deu para viver o seu sobrenatural. Só há uma forma de eu viver o sobrenatural, o desconhecido, o transcendente, o inatural. Foi estabelecida uma ferramenta para isso, é através da fé. E a fé, por isso que a Bíblia diz que a fé é algo que você não vê, né? Mas você acredita. Tem relação a isso, porque algumas pessoas falam, como que eu posso acreditar numa coisa que eu não vejo? Eu várias vezes dando palestras, pessoas me perguntavam isso, mas como é que eu posso acreditar ou ter fé numa coisa que eu não vejo? E eu disse para ele o seguinte, eu sempre digo o seguinte, que é um contexto natural. E a minha pergunta para eles é sempre o seguinte, você vê o cheiro? E a resposta deles é sempre a mesma, não. Então por que você sabe que o cheiro existe? E eles dizem assim, porque eu sinto ele. Você vê o ar? Não, não vejo o ar. E como é que você sabe que o ar existe? Porque eu sinto o ar. Então eu digo, você não vê a fé, mas ela existe, porque eu sinto ela. Então Deus é assim. Você não precisa ver Deus, você só precisa sentir Deus. Isso é fé. E é nesse contexto de utilização da fé que é libertador. Porque as pessoas querem pegar, querem tocar. Para isso nós criamos, por exemplo, os ídolos. Mas nós não precisamos disso. E a explicação é simples mesmo. Do mesmo modo que você não vê o cheiro, mas sente. Do mesmo modo que você não vê o ar, mas sente. Você também não vê Deus e sente. Você não vê a fé, mas sente. É nesse contexto que você tem que utilizar a fé. E perceber que ela vai te mover, ela vai te conduzir. Até para abandonar a possibilidade de você achar que os resultados são feitos baseados na sua obra. A sua obra causa resultados, mas são limitados. Porque tudo aquilo que você faz pelo seu ser natural, eles são possíveis e naturais. Isso você alcança com o seu conhecimento. Isso você alcança com a sua força, mas há um limite para isso. O que nós estamos buscando quando estabelecemos a fé é um princípio do ilimitado para mim. Não que seja ilimitado para Deus, mas o ilimitado para mim. Se eu julgo hoje que eu só consigo chegar até São Paulo, eu tenho que começar a pensar nas possibilidades que eu posso ir até Brasília, que eu posso ir, que eu posso ir até o Nordeste, que eu posso ir até outros países, que eu posso alcançar o mundo. Eu tenho que ter essa visão um pouco mais macro. Nossa visão natural, ela é sempre muito simplista e muito limitada. Eu vivo e vivi o que eu tenho como memória. Não é isso que Deus espera de você. Ele quer que você alcance outros lugares. Ele quer que você alcance novos ares. Ele quer que você vá ainda mais longe. Mas para isso, você precisa alcançar a transformação da mente. E fazendo isso baseado na fé. Você acredita e conquistar. Queridos, quero fazer uma breve conclusão aqui, só para a gente entender. Comecei esse texto falando de libertação e disse a vocês que falaria dessa libertação natural, não da libertação de possessão de demônio, nem da libertação da opressão, mas sim de uma libertação natural para viver uma vida com naturalidade. Respeitando a sua humanidade, respeitando as suas fraquezas, respeitando a sua vontade, respeitando os seus deslizes e tudo isso.
E independente de qualquer coisa, Deus agiria ou agirá na sua vida para que você seja uma pessoa transformada. A proposta de Deus transformar você não é porque Ele te fez inacabado, não. É porque, de algum modo, com as suas escolhas, você acabou vivendo uma vida que de um não foi boa para você. Ou se foi boa para você, pode ter sido boa, mas desalinhado com o projeto que Deus tem para a sua vida. Então, a proposta dessa aula de libertação é que você se liberte de todos esses dogmas, doutrinas, críticas, murmurações, inconstância. Se liberte de tudo isso para você viver uma vida integral, uma vida em que você possa nela fazer o seu espaço natural e transformar isso num estilo de vida, de forma que Deus possa cada vez mais nos orientar no melhor. Tá bom, queridos? Eu vou ficando por aqui nessa aula de hoje. Na semana que vem, domingo, às 10 horas da manhã, temos de novo outra aula. Vou trazer um novo assunto para vocês, tá? Mas domingo que vem, nós estamos juntos de novo aqui amanhã nesta aula da escola dominical, tá? Quero também aproveitar para lembrar vocês que amanhã, segunda-feira, voltamos com a oração ao meio-dia, em que eu trago um novo tema sobre ele, explano e oramos sobre ele, tá bom? Tenha um domingo de paz, de alegria e que Deus continue conosco, porque eu sempre digo aqui, juntos somos mais fortes e com Deus somos mais do que vencedores. Deus abençoe a todos e fiquem em paz, e a graça de Deus esteja com vocês. Amém, queridos?